Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso PodTerca, o nosso canal de comunicação com você, nosso colaborador, cliente, todo o mercado, todas as pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre quem é o Terca, o que nós fazemos aqui e também carreira. A gente conversa muito sobre os pilares para trazer uma equipe eficiente, não só para a nossa empresa, né, mas para também inspirar o mercado, as pessoas como um todo. Você já nos acompanha nos nossos canais? Todo mês tem muito conteúdo para vocês, tá? Então fica de olho aqui, ó, que tem o nosso endereço para você acompanhar, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. E hoje, continuando a nossa série sobre valores, nós temos um valor muito importante. Mais uma vez, valor não é importante só para o trabalho, é importante para a vida, né? Nós vamos falar sobre relacionamentos. Estamos recebendo o nosso embaixador Terca do pilar do valor relacionamento, o Michel Pacheco, e o convidado, representando toda a nossa equipe, o Jailson Inácio. Vou pedir para que eles também se apresentem. Sejam bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo hoje. Obrigado, Fabiola. Tá. É um prazer estar aqui presente, tá? Apresentando principalmente esse pilar, que é o pilar de relacionamento. Que quando a gente fala relacionamento pessoa, né? E eu gostaria de me apresentar. Sou Michel Pacheco, tenho 2 anos aqui no Terca, tá? Trabalho no setor de frente comercial, sou especialista comercial, faço parte aí da equipe já esse período de 2 anos que foram grandes desafios e ainda continua sendo um grande desafio, sempre. E se apresente, Jailson. Olá, Fabiola. Obrigado, Michel. Obrigado pelo convite. Sou o Jailson Inácio, tá? Hoje eu estou à frente do atendimento e planejamento administrativo do Armazém Geral. Tenho ao todo no Terca 3 anos, contando de estagiário. É realmente algo que eu me orgulho muito dessa empresa ter abrido as portas, a gente ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho do jeito que a gente faz. Então, agradecer a oportunidade, a gente bater um papo muito produtivo sobre relacionamento hoje. Eu estou animada para essa conversa, até porque nós estamos aqui com, de fato, 2 grandes representantes do valor de relacionamento, né? Vocês realmente são exemplos, são inspiração para o nosso time, da performance desse valor. Como é que vocês definiriam o valor relacionamento dentro do ambiente corporativo? O valor relacionamento, eu considero assim, como um grande pilar que a gente já comentou aqui, mas que traz para nós a comunicação, a interação, tudo que envolve a parte humana, a parte de interação, é o que realmente cria-se esse relacionamento, não só com clientes, né? Pessoas, relacionamento interno, interpessoal, né? E isso que traz para todos nós, não só para a empresa, enfim, mas para a nossa vida particular, nossa vida pessoal. Complementando as palavras do Michel, eu entendo que o relacionamento, né, essa coisa muito relacional, é do ser humano, né? Então, todas as oportunidades que a gente tem de realmente desenvolver um laço com alguém, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Então, eu definiria o relacionamento como esse sentimento humano, de você captar, seja através de gestos, através de microexpressões faciais, né? Aquele sentimento que a pessoa esteja passando pra gente. Então, essas nuances do que acontece no dia a dia são os pequenos detalhes que constroem ao todo um relacionamento de qualidade. Vocês sabem que a vida é feita de relacionamentos, né? Do que é feita a vida, gente? De relacionamentos. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, em manter relações com os outros. Não tem aquela história? Prefere o cachorro? Não tem aquela coisa? Não tem essas piadas assim? Porque realmente tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o outro. Então, assim, para ser bom em relacionamento, e vamos ter relacionamento com os nossos pets também. Eu amo os meus cachorrinhos, por favor, não estou fazendo uma crítica a isso, estou fazendo uma brincadeira, viu, gente? Mas assim, mostrando que algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com outros seres humanos, sim. Então, para ser bom em relacionamento, tem que gostar um pouquinho de gente, né? Tem que achar gente interessante, né? Tem que ser curioso sobre o outro, apreciativo do outro. Não pode ficar vendo só julgamento, dificuldade do outro. Tem que ter um olhar positivo para pessoas. Concorda? Eu concordo. Tem até um ponto de vista que é relacionado assim. É a nossa vida. Nós, quando saímos de casa para vir trabalho ou até mesmo para aproveitar o resto do dia,
Nós temos que ter noção de que nós iremos vivenciar algo, né? Tanto no trabalho quanto no dia a dia. E vivenciar o quê? A gente vai se comunicar com pessoas. E como se comunica com as pessoas? Como que se faz isso? É uma coisa simples, é ser espontâneo. Acho que o que me facilita, para mim, eu acho que Jailson também deve concordar, a espontaneidade é essencial. Porque se eu não tenho isso, eu não tenho como... Às vezes você vai passar uma vergonha, às vezes você vai ficar assim meio que sem graça. Mas o que dificulta para as pessoas que não têm uma relação tão próxima, não conseguem se relacionar, eu acho que é um ponto de vista, assim, no meu ponto de vista, é a fragilidade de ter uma certa incerteza do que vai falar, ter medo do que realmente Tem o medo medo. até de ser julgado. O medo de ser julgado. Isso para mim, assim, eu não me importo. Eu posso ser julgado? Posso. Que bom. Pelo menos eu tenho mais um ponto de vista. Mas a gente vai ser julgado falado ou calado, não é verdade? Puxando a conversa ou fugindo da conversa. Então é melhor ser mais atrativo, né? Sim, com certeza. Também né? acho. Você concorda, Jailson? Puxando um gancho do que o Michel falou, acho que está muito ligado à nossa atividade, né? Quando a gente começa uma reunião com um cliente, a gente não sabe exatamente o norte que vai caminhar a conversa. Já vi reuniões começarem muito tranquilas e terminarem numa tensão muito grande, muitas vezes por um contexto que a gente está inserido, e reuniões tensas, a gente tem um desfecho feliz, enfim. Acho que vai muito do nosso negócio, até aproveitando nisso de relacionamento, de entender realmente como as coisas funcionam, até mesmo para ter essa espontaneidade que o Michel comentou, né? Que é realmente entender o momento que a gente está e a gente poder fazer as devidas conexões naquele momento. Porque relacionamento é muito conexão, né? O relacionamento é a base da gente fazer conexão. Então, vocês já começaram a falar de um ser humano muito importante para o negócio, que é o cliente, né? Porque o relacionamento começa entre nós, né? Para que a gente possa oferecer isso para o nosso cliente. Então, no dia a dia, quais são os impactos positivos, né, de você manter esse pilar do relacionamento como realmente um grande valor da empresa? Como é que isso impacta tanto para o time quanto para os clientes? Sabe, Fabiola, Michel, eu já vi muito problema grande ser resolvido de uma forma mais eficiente através de um bom relacionamento. Também vi muito problema pequeno se tornar algo de muita proporção, talvez uma condução que não foi tão bem feita lá atrás. Então, assim, eu entendo que nós, como prestadores de serviço, a gente tem muito que entender a necessidade. Então, muitas das vezes, a necessidade do cliente não está alinhada exatamente à expectativa do que eu consigo entregar naquele momento. Mas é realmente entender o que fazer na melhor forma, no melhor momento. Porque, assim, problema todo mundo tem. Agora, as formas que a gente consegue encontrar, os caminhos, né, que está muito ligado. A gente trabalha com logística, não é um meio perfeito. A gente entende as variáveis internas e externas que influenciam de fato, mas é realmente de entender e conseguir dar uma melhor solução sempre. Acredito que não só atender o cliente, né, as pessoas em si. Hoje nós trabalhamos com uma equipe grande, né, tanto no atendimento, nós temos uma estrutura aí de atendimento, o Terca possui isso. Eu fiquei impressionado porque eu venho de uma empresa pequena, para chegar no Terca e encontrar um setor só de atendimento. Olha que maravilha. Melhor do que você interagir com um robô, né, automatizado. Sim. Isso aí, para mim, ao meu ver, como cliente, para mim é uma certa dificuldade. Mas como pessoa, eu tenho que enxergar isso como um ponto positivo. Então, o cliente em si, a gente pensando no cliente e pensamos como nós mesmos, como pessoas ali, o que nós queremos? Qual é o objetivo? Eu tenho que ter uma boa comunicação. Eu tenho que ter uma comunicação. Um bom dia, tá? Fabiola, um bom dia faz uma grande diferença. Eu quero aproveitar esse exemplo do bom dia, que é uma coisa tão prática, né? E pedir exemplos práticos mesmo. Quem está lá em casa agora nos assistindo, não sou tão bom de relacionamento. Quero aprender aqui com os meus amigos. Qual é a conduta diária, né? Como é que se comporta uma pessoa que é boa de relacionamento?
Eu acho que, primeiramente, quando a gente acorda de manhã, toma um belo de um café, né? Eu adoro tomar um café com a minha esposa, adoro, tá? E eu adoro fazer esse café, todo dia. E, para mim, é alguma experiência muito boa. E eu saio de casa com uma grande, como que eu posso te dizer? Um grande impulso para você ter bom relacionamento é cuidar primeiro de você, Michel? Porque eu imagino que eu vou encontrar algo diferente no dia. Porque todos os dias são diferentes, né, Jailson? Você sabe que a fala do Michel daria para fazer um trabalho terapêutico aqui agora com essa fala. Sabe por quê? Em tese, quando você... né, eu trabalho 30 anos com desenvolvimento humano, né? Então, quando você pega uma pessoa, trabalha com mentoria, às vezes o foco dela na mentoria é trabalhar a parte relacional. E o que a gente vê nos primórdios ali? A pessoa não se relaciona bem com o outro, porque normalmente ela não se relaciona bem com ela. Então, quando você fala do seu café da manhã lá, aquele ritual de você começar o seu dia bem, você só consegue trazer esse bom dia tão verdadeiro que você se deu ele primeiro, lá dentro da sua casa. Então, gente, é muito difícil realmente a gente dar para o outro, é quase impossível, né? Aquilo que nós não somos de verdade. Senão fica incongruente ou não tem consistência, não é natural, né? Não é gostoso. O princípio de se relacionar com o outro começa muito por como você se relaciona com você. Isso aí, exatamente. É isso que eu não consegui transmitir, tá? Conseguiu. Não consegui. Você conseguiu transmitir. Eu peguei e você conseguiu transmitir. Mas, e aí sim, você chega bem, então é natural você estar querendo também tomar um café com o seu colega da mesma forma que você toma com a sua esposa. Isso vai se multiplicando, né? Começa na gente, na verdade, né? E começa. Eu converso com o Jailson, assim, é porque o Jailson é muito próximo em questão de atendimento com o cliente, né? Uhum. Todo o mecanismo, poxa, e aquele cliente, como que ele se encontra hoje? Como que ele tá? Ele gostou do atendimento, né? Preocupar-se genuinamente com o outro, né? Você sente que é assim também, Jailson? Fabiola, nós, enquanto atendimento, tá, em especial lá no Armazém Geral, onde eu sou responsável, a gente tem esse contato direto com o cliente, tá? Então, eu costumo dizer para os nossos meninos, né? Nós somos a conexão entre o cliente e o Terca. Então, a informação passa pela gente. Então, muitas vezes, quando a gente tem situações de desafio, onde a gente se encontra em algum momento em dificuldade, a gente precisa sempre tentar mostrar o melhor lado das coisas. Então, assim, exemplos práticos. Por mais que a gente tenha um problema, eu foco muito com os meninos. Pessoal, solução. O problema eu já sei que vai ter. E o que a gente pode fazer melhor com isso? Então, trabalhar realmente esse mindset de não focar no problema. Eu tenho 10 motivos para dar errado. Se eu tiver um para dar certo, é nisso que eu preciso focar e é nisso que eu tento orientar o nosso time. E é engajar as pessoas, né? Com foco na solução, né? Total. Eu acho que quem é bom de relacionamento tem muito essa ideia também da coletividade, do trazer junto e do valorizar o quanto cada um é essencial para que as coisas se resolvam, né? Que não está em cima de uma pessoa, está em cima de vários. Então, o bom de relacionamento, normalmente, ele tem um olhar de validar o outro, seja ele colega de trabalho, seu líder, né? Seu par, seu cliente. É muito nítido ver, inclusive, na prática de vocês, o quanto vocês validam e engajam as pessoas, né? Acho que isso vai muito além do... Complementando a sua fala, eu sempre fui muito bom tecnicamente no que eu fazia. Então, isso trouxe para mim um status inicial. Nesse momento de transição à frente de uma equipe, realmente, eu muitas vezes tive que aprender a ensinar, que é diferente do que eu estava acostumado a realmente executar. Então, aquele tipo de atividade, muitas vezes lá atrás, eu preferia fazer para ter aquele sentimento, cara, eu que estou botando a mão, então é um serviço que eu garanto. Hoje não. É realmente a ideia que eu quero de passar de realmente de abraçar a causa, né? Compartilhar o conhecimento, proporcionando um crescimento a nível coletivo de todo o nosso setor. Em termos de carreira, a gente sabe que a gente pode crescer para um caminho em se tornar líder, gestor, né? Ou de você ser um grande especialista. Normalmente, se você opta pelo caminho da gestão, da liderança, você não pode mais ser só muito bom tecnicamente, que é que um grande especialista ele pode, né, se escorar mais nessa habilidade técnica dele, mas as pessoas que têm habilidade técnica, elas também estão se relacionando o tempo inteiro. Sim. Então não é motivo para você falar, não, eu não sou gestor, não sou líder e me deixa aqui com os meus papéis, com os meus números, com o meu computador.
porque nós estamos nos relacionando o tempo inteiro, precisamos um do outro o tempo inteiro, né? Mas se você vai para uma gestão, aí a necessidade de você desenvolver essa habilidade relacional, ela Total. triplica, quintuplica, né? Porque você começa a gerir mais pessoas do que exatamente processos, às vezes, né? Total. E assim, é fazer com que as pessoas realmente entendam o motivo que a gente está ali. A gente entende que realmente as pessoas têm fatores, tanto internos quanto externos, que norteiam realmente o que elas estão fazendo naquele momento. Mas assim, quanto à parte de estar à frente realmente de uma equipe, essa parte relacional, ela vem com muito foco, né, em realmente tentar desenvolver o melhor do colaborador. Acho muito interessante. Eu acho que, igual o Jailson, falando um pouquinho do gancho, né, Jailson? Jailson, ele, quantas vezes, foram diversas, eu sempre explicava a Jailson, a gente tem que ser exemplo. Exemplo. Temos que ser exemplo para poder realmente apresentar para aqueles profissionais ali que estão ali na interação, que às vezes, muitas vezes, não recebem a informação que um cliente passa e uma certa dificuldade deles entenderem, mas é o sentimento que você tem que trazer e apresentar para eles. A comunicação, a interação, né? Todo um gancho ali que realmente completa o relacionamento. E aí você já me dá um gancho para fazer a próxima pergunta, que é sobre o impacto, né? A correlação que existe entre a prática de um bom relacionamento e estabelecer relações de confiança. Você constrói uma equipe mais alinhada, você tem uma equipe ali mais pronta para o atendimento, para atender as suas necessidades, atender as necessidades do cliente, que é primordial, né? E quando você tem essa equipe, quando você tem essa vamos dizer, não é uma equipe, uma família, né? Legal. Você consegue falar a mesma língua, se comunicar bem, você consegue ter uma interação legal, você consegue elevar mais os seus objetivos e não é só um que vai crescer, né, na empresa, são todos. Então, o que um precisar, o outro está ali para auxiliar. Não é simplesmente, o Jailson é o líder, né, Jailson? O Jailson é o líder ali da frente do atendimento. Mas é fazer com que essa equipe eles se espelhem no Jailson, fazendo o seguinte: poxa, se o Jailson fez assim, acho que se eu conseguir fazer dessa forma seria interessante. Olha que bacana. Eu estava conversando recentemente com o Jailson sobre uma questão de... Jailson, imagina, eu sempre gostei, tá, Fabíola? Sempre gostei de estar no meio das pessoas que realmente tenham conhecimento maior do que o meu. Perfeito. Muito maior. Por quê? Porque eu consigo absorver mais, eu consigo ter mais oportunidade para interagir com os demais e apresentar aos colegas, poxa, são exemplos. Olha só que oportunidade que você teria se você agisse dessa forma. Perfeito. Eu acho que sou eu, tá? É natural. E é o que eu falei lá no começo. É algo que é natural da pessoa. É não ter vergonha. É realmente buscar um objetivo. Qual objetivo? Melhorar as condições no trabalho, melhorar a interação com os funcionários, melhorar a comunicação interpessoal, né? E então, por isso que a gente acaba encontrando pessoas ao nosso redor que têm essa interação. Jailson é né? Eu não falo só Jailson, mas você, Fabíola, quantas vezes, né? E a gente conversando, se comunicando. Isso é bom. Isso é ótimo. Quem se relaciona bem cresce o tempo inteiro, gente. Cresce, diverte, nunca está sozinho, né? Relacionamento tem muito a ver com networking, né? Que é um outro cenário de um outro podcast, né? Mas isso só traz benefícios. A verdade só traz benefícios, né? Para a gente encerrando, eu gosto muito de quando a gente vai falar de um valor, de alguma coisa, e aí a gente lembra assim, um dia, e aí a gente traz um exemplo prático, sabe? Já aconteceu com vocês, ou vocês viram acontecer com alguém, que o pilar, né, o valor do relacionamento ajudou a resolver. Você já falou reuniões que às vezes começam, né, tensas e terminam muito bem, né? Mas vocês têm um exemplo de algum momento onde, ao exercer
o valor do relacionamento, conseguiu alcançar um objetivo ou dirimir um conflito. Um exemplo prático, temos? Temos vários. Não sei se vai vir agora, mas vem. Puxa um aí que vem. Acho que realmente faz parte do nosso negócio resolver conflito, né? Mas assim, só dando uma contextualizada do segmento que eu venho do ramo musical, né? Eu consegui absorver muitas experiências. Como assim você vem do ramo musical? Como assim? Vocês já sabiam disso aí, os colegas de Jailson? Pois é. Canta ou toca? Sabe, né? Toco, sanfona. Ah, meu Deus do céu. Acordeon. Tem cara daquele alemão lá do forró. Tem sim. Se pesquisar, tem um parentesco. Quando eu descobri Eu tô que o achando Jailson... que a gente tá aqui... Quando eu descobri que o Jailson tocava sanfona, eu estava até num sítio e tava rolando. Um apareceu com a sanfona, o outro apareceu com outra. Eram 5 sanfoneiros. Aí eu falei, cadê o Jailson aqui? Aí eu mandei mensagem pra ele, que Jailson, tá faltando você. Mas realmente, pegando esse gancho, eu tive na música, né? No final da minha adolescência, já pro começo da vida adulta. E o Terca foi realmente meu primeiro emprego formal, conforme estava dizendo, de estagiário a líder do meu setor. Eu completo 3 anos, agora realmente já completei em março, né? E pegando o gancho dessa questão da música, eu acho que de mais valoroso que eu consegui de todo aquele tempo foi a oportunidade de me conectar com diversos tipos de público diferente. Então, assim, realmente você entender o ambiente que você está, eu costumo dizer que essa camuflagem social. Então, em determinado tipo de local, de evento, eu me comportava de uma certa forma que exigia uma formalidade mais específica, tinha um tipo de tratamento, né, mais específico. Em contrapartida, há situações em realmente descontração, ambiente familiar, muito mais despojado, né? Então, essa questão de adaptação social, de entender as pessoas, eu acho que é o que eu mais posso trazer como exemplo de algo que eu aprendi lá atrás e me ajuda a resolver conflitos hoje em dia, por exemplo. Então, é de você entrar numa reunião sem tema definido, ser muito produtivo, ou melhor, quando as coisas começam a desandar por um caminho não tão interessante... Você conseguir retomar aquilo. Total. Com o foco no vamos nos ajudar, vamos solucionar, eu estou aqui para te ajudar. Perfeito. Né? Isso aí. E realmente de entender que mudou a perspectiva, então nossa tratativa tem que ser diferente. Muito bom. Se muda a perspectiva, muda a tratativa. Fique com essa dica. No meu caso, já aconteceram diversas situações, ainda continuo. Muitas das vezes o cliente ele busca uma solução para os problemas dele, né? Como o Jailson comentou, a gente tem que buscar a solução. Então aquilo ali vai virando rotineiro, sempre buscando soluções. Tem vários problemas, mas a gente tem que buscar essa solução. Então existe cliente que já te liga preocupado, porque ali vai gerar algum custo para ele, ali vai gerar um atraso de operação para ele. Isso em diversos momentos. E a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter realmente uma resposta para ele. Às vezes a gente nem tem. A gente não tem resposta. A gente tem que buscar uma solução ali para ele. Uhum. Então a gente pede um tempo. Uhum. É um tempo para entender, né? Tentar realmente solucionar aquilo. E em outros casos, não é nem o problema. Uhum. É a interação com o cliente. É um retorno que você tem que dar para o cliente. É simplesmente isso. E quando um exemplo prático que eu tive foi o quê? O cliente entrou em contato, queria saber sobre a situação dele, como que estaria dando procedência, a situação dele, porque estava já ocorrendo um atraso da operação e estavam postergando. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou verificar para você e daqui 5 minutos eu te retorno. Cronômetro. 3 minutos já tinha resposta. Perfeito. Esperei 5 minutos. 5 minutos. Ligou. Retornei. Confiabilidade naquilo. Falei, olha, estamos verificando, temos um posicionamento X, tá? E podemos, é claro, eu posso te dar um retorno mais certeiro daqui meia hora, daqui 30 minutos, porque é o tempo de a gente conseguir realmente Você passou um mandamento para ele de como a coisa estava indo, ainda não tinha uma definição, você
organizou um prazo, trouxe mais clareza. Ligou depois de 30 minutos, Michel? 30 minutos. Com 30 minutos, retornei para ele. O que ele fez, toda aquela mudança do início, aquela fadiga que ele estava sentindo, aquela, nossa, meu Deus, ninguém consegue resolver, o que está acontecendo, retornei para ele, poxa, eu te agradeço muito. Aí você falou uma coisa que é ouro hoje no mercado, atenção, né? E quem é bom de relacionamento, bom de dar atenção. Eu estou aqui agora com você, sabe assim? Exatamente. Com certeza, é o outro sentir que você está realmente presente ali para ele, isso faz toda a diferença. Às vezes a resposta não é o que ele queria, mas você foi tão diligente, você foi tão caprichoso, você foi tão honesto, a relação de confiança foi tão bem cumprida ali, que puxa, isso não era o que eu queria, mas ok, porque eu sei que já já a gente vai resolver. E é esse jogar com transparência, né? Essa relação que é super ética, inclusive, que mesmo nos momentos difíceis, com ética, com confiança, com bom relacionamento, a gente supera isso. Porque, gente, a vida não é fácil, o mercado de trabalho também não. Nós não estamos falando aqui que ser bom de relacionamento resolverá tudo. Na verdade, resolve tudo. Posso falar? Resolve tudo. Às vezes, é praticamente ali, não é o prazo que eu queria, não é hoje, é amanhã. Mas você com um bom relacionamento resolveu inclusive isso. Porque com clareza a gente vai criando as adaptações, vai tomando as decisões. Então, de fato, esse respeito, né, ao outro, de quem foca em gente e em solucionar, como vocês falaram, né, em tratar, ter as tratativas bem tratadas, bem feitas, né? Ficou um monte de tratar aqui. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? E é muito bom, assim, ter vocês aqui, porque a gente sabe que vocês realmente são congruentes, né? Que vocês não só falam, vocês vivem isso. Para encerrar, qual foi a lição mais valiosa que vocês aprenderam no mercado de trabalho praticando o valor de relacionamento? Tem uma lição final, assim, que fica para vocês e também fica para quem está nos assistindo? Eu tenho. O relacionamento, para mim, é vida, tá? Isso não só profissionalmente, mas isso na minha vida particular. Se eu não tenho um relacionamento legal, um relacionamento que realmente não condiz com as coisas que eu pratico, que você tem que ser honesto. Você tem que ter honestidade. E o relacionamento é isso. Então, assim, para a minha vida, eu considero algo, um pilar, né, para a minha vida, algo que para mim eu não tiraria nunca. Uhum. É uma questão de prioridade. Prioridade. E para você? Bem, Fabiola, Michel, eu acho que, para mim, o que eu consigo absorver realmente de lição, esse resumo, né? Eu gostaria de citar de novo a minha própria trajetória entre estagiário e líder do meu setor em 3 anos. Acredito que o relacionamento me fez estar onde eu estou hoje. Não sou melhor do que ninguém, sou esforçado, mas o que difere as minhas atitudes de outras pessoas, do grupo, por assim dizer, é realmente o relacionamento. Então a gente vê que você pode ser muito bom em algo, se você não saber se relacionar, você às vezes pode conseguir chegar no objetivo, mas pode demorar um pouco mais do que você estava planejando. Então, o que a gente consegue trazer de lição? Eu acredito que o relacionamento te coloca em uma outra perspectiva no mundo corporativo, no mundo empresarial. Você me fez lembrar de pessoas, às vezes, que são muito boas em relacionamento, sabe? São uma boa praça, sabe? E às vezes, tecnicamente, não entrega, não é bom. Você não vai ter o crescimento da carreira porque nós não queremos só um grande amigo no mundo corporativo, né? Você tem que ser bom de fato no que você faz. Ao mesmo tempo, se você é muito bom no que você faz, mas tem dificuldade de relacionamento, você está travado do mesmo jeito. Então, andar com o lado direito e esquerdo, precisa das duas habilidades, né? Gostaram? Foi legal? Encerramos? Maravilhoso. Eu Foi também bacana, agradeço gostei. muito. Queria que vocês também agora se despedissem aí do nosso público. Eu agradeço a todos, tá? É uma oportunidade muito grande estar aqui e o Terca ter proporcionado, né, esse evento. Fabiola, né, com esse engajamento tão especial, tá, Fabiola? Obrigada. Você não é só aqui, você é no dia a dia, tá bom? Gratidão. Jailson, quero agradecer você, tá, pelo convite. Agradeço mesmo. Eu que agradeço. Mas é uma experiência de vida para nós. Olha, isso não foi combinado, tá?
Então, esse apertinho de mão e esse tamo junto aqui, tinha que ser da dupla de relacionamento. Aprendendo na prática, que isso aqui foi real, foi verdadeiro, né? E não podia ter encerramento melhor, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Eu também agradeço a você que ficou até agora aqui conosco. A gente espera estar realmente ajudando você a se transformar num profissional melhor, conhecer um pouco mais a nossa empresa, como nós trabalhamos. Mas quero encerrar com uma frase. Se você quer ser bom de relacionamento com o outro, comece sendo bom de relacionamento com você. Obrigada, Michel. Obrigada, Jailson. Obrigado, Fabiola. Até o próximo. Tchau.